Dando sequência, vamos agora para a citação por edital. Galera, a citação por edital no processo civil é uma situação muito particular e ela só acontece quando realmente eu não encontro o réu ou eu não sei quem é o réu. Alex, como assim? No processo penal você efetua uma citação e não sabe quem é. Imagine, por exemplo, uma situação de estupro em que a vítima sofreu, né, esse ato violento e ela não sabe quem é. Então, por esse motivo que nessas hipóteses o processo ele inicia-se, só que ele fica parado, porque eu não sei quem é a pessoa até encontrá-lo, tá? Então, olha o que estabelece o artigo 365. O 365 ele estabelece que a citação por edital indicará, inicialmente, o nome do juiz que a determinar. Então, quem é o juiz que está naquele exato momento determinando uma citação por edital, né? O nome do réu, olha só que interessante. Ou, se não for conhecido, então é possível fazer citação do réu no processo penal se não for conhecido? Sim. Se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como a sua residência, a sua profissão, se constarem do processo. Então, às vezes eu não sei o nome da pessoa, mas eu sei onde ela mora, eu sei quais são os seus traços, as suas características, né? E sei um apelido que automaticamente, isso acontece muito quando você fala de tráfico, né? O chefe de uma determinada facção, ele tem um apelido, ele tem um nome. Então é a ele que a gente vai aplicar a citação por edital, caso eu não saiba onde ele está. O que mais ainda tem sobre citação por edital? Você tem que mencionar o fim a que é feita essa citação, o dia, a hora, o local que o réu, dia, a hora, o local que o réu deva comparecer. Então, qual é o dia, qual é a hora que o réu deverá comparecer. E o prazo para que seja contado do dia da publicação do edital da imprensa, se houver, ou da sua fixação. Então, qual é o prazo inicial? Qual é o prazo de contagem? Anote aí, prazo para contagem. Feitas essas observações, você já sabe então que a citação por edital tem que conter alguns requisitos e que esses requisitos estão estabelecidos no artigo 365, tá bom? Aí vem o parágrafo único e estabelece o seguinte no artigo 365. O edital ele será fixado à porta do edifício. Então, porta do edifício, onde funciona esse juízo, é onde todo mundo passa, né? É uma pena que ninguém lê o edital. Quando você for ao fórum tomar posse, ou passear, ou de repente você tem que ir em alguma audiência, dá uma olhada nos editais que ficam à porta do edifício. Sempre tem algumas informações e essas informações são interessantes. Então, o edital será fixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a fixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por um exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual consta a página do jornal com a data da publicação. Anote aí que a regrinha desse parágrafo único é uma regrinha que vai ao encontro do princípio da publicidade. Princípio da publicidade. O que significa isso? Olha, eu não estou fazendo a citação por edital apenas por fazer. A citação por edital é porque eu não consegui efetivá-la de outra forma. Então, se eu estou efetivando uma citação por edital, e essa citação por edital é uma citação que ela só está acontecendo porque eu não consegui efetivá-la de outras formas, eu não tenho então o porquê ter essa preocupação de não dar publicidade. Eu quero dar publicidade porque o objetivo é que ela saia do status de citação por edital, tá certo? É isso que ficou estabelecido aqui como regrinha básica, na citação por edital, tá certo? Agora olha que interessante. Se o acusado citado por edital, então ainda eu continuo falando
desse acusado que foi citado por edital, se ele não comparecer, nem constituir advogado, então, se ele não comparecer ou não constituir advogado, o que acontece com o processo? O processo fica suspenso, assim como o curso prescricional. Agora, pode acontecer dele não aparecer e nomear advogado? Pode. O que acontece, paixão, se ele aparecer e ainda assim nomear um advogado? Meu amigo, se ele apareceu e ele nomeou advogado, não tem um porquê continuar o processo parado. O processo vai ter andamento, o processo vai ter uma sequência normalmente. Então, se o acusado é citado por edital, ele não comparece, nem constitui advogado, fica suspenso o quê? O processo e o curso do prazo prescricional. Esse artigo 366, ele caiu no mínimo milhões de vezes na prova, tá bom? Então, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas, olha só o que o juiz pode fazer durante esse tempo. Ele pode determinar a produção antecipada das provas, ele pode pedir a produção antecipada das provas, aquelas que ele considera urgentes, inclusive pedir prisão preventiva. Na prova da VUNESP eles colocaram prisão temporária, tá? Não é temporária, é preventiva, tá? Coloca um P aí para você saber essa regrinha. Então, acusado que foi citado por edital, se não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Pode o juiz determinar, então, produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decreta prisão preventiva. Essa regrinha aqui é a regrinha que nós chamamos de VUNESP. A VUNESP ama essa questão, esse artigo, tá? Então, se ela ama, vai aparecer na sua prova e você não pode vacilar a regrinha da citação por edital, tá bom? O processo seguirá sem a presença do acusado, que citado ou intimado pessoalmente, então olha só, aqui ele foi citado e intimado pessoalmente. Tomar muito cuidado com isso, eu já não estou falando que aconteceu por edital. Ele foi citado e ele foi intimado pessoalmente. Para qualquer ato, se ele deixar de comparecer sem motivo justificado, ou no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço. Então, vai seguir o processo normalmente, tá? Se ele foi citado pessoalmente, se ele mudou de endereço e não comunicou, o processo segue sem a presença do acusado. É o que estabelece o artigo 367. O processo vai seguir normalmente sem a presença do acusado. E o 368 fala para nós que, estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante rogatória. Regrinha que você já sabe, né? Comunicação de país para país, rogatória, comarca, comarca, precatória. Então a gente vai destacar aqui a palavrinha estrangeiro e vamos destacar aqui a palavrinha rogatório. Nesse caso, olha o que acontece. Suspende-se o curso do prazo prescricional até o seu cumprimento. Então, segundo a regrinha do 368, fica suspenso o prazo prescricional até o seu cumprimento. Tomar muito cuidado com essa observação. Então, se o acusado está no estrangeiro, em lugar sabido, efetua a citação mediante carta rogatória, suspendendo o curso do prazo da prescrição até o seu cumprimento. Tudo bem? Então, regrinha do 367 e regrinha do 368. Feitas essas observações, as citações que houver de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante rogatória, como já estabelecemos. Só para a gente cumprir aqui a nossa missão, vamos lembrar, antes de falar de intimação, que precatório, comarca, comarca. Rogatória, país para país. E carta de ordem, tribunal para vara. É essa a ideia central, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Vamos falar de intimação.